Mais uma vez está aqui, dando início à nossa lição da revista A Igreja em Jerusalém. É a nossa lição número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Vamos hoje dar continuidade e, antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais um dia, um mais amanhecer, um respirar. Que o Senhor continue conosco, nos dê um ótimo dia, uma ótima semana. Que o Senhor esteja conosco, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, com a sua proteção, sua sabedoria, e nos guie debaixo de suas mãos forte e poderosa, e nos dê orientação com a tua palavra e no estudo de hoje, para aprendermos mais do seu evangelho, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Vamos hoje dar continuidade à nossa lição. O tópico 2 de hoje é uma igreja com visão transcultural. 1.1 vai dizer a cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, Atos 11:20. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus, que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, começou a ser cumprido. Então ali, quando esses cristãos que foram espalhados por causa da perseguição, através de Paulo e a esses cristãos, porque quando Paulo persegue os cristãos dentro de Jerusalém, Estevão morre, e ele promete pegar a cada um, encarcerar ou matá-lo. Então o que acontece? Esses cristãos, eles se espalham. Eles pegam, se espalham por outros países, outros lugares, como nós lemos quando a gente vê em Atos, que Filipe desce, vai em direção a Samaria, e lá evangeliza, lá fala do amor de Cristo, lá faz a obra que Jesus falou, que era para a gente evangelizar em todos os lugares do mundo, até os confins do mundo. Então esses homens que desceram daqui e chegaram nessa cidade gregas, eles não falaram com judeus que nasceram ali e falavam grego, mas na verdade eles falaram diretamente para os gregos, que eram gregos de nascimento, mas não só porque veio de um outro país e teve filhos ali, mas sim porque era grego até na cultura, culturalmente também. Então, aqueles homens que eles falaram eram o que a gente poderia falar hoje, como falam, é o grego da gema, é o verdadeiro grego. Não é grego só porque veio de um outro lugar e nasceu ali, mas é grego porque tudo que ali tinha, ele seguia. Ele seguia os deuses da Grécia, ele seguia a cultura da Grécia. Então, eles eram gregos por causa disso. Falavam grego, eles não eram gregos só por ter nascido naquele lugar. Então, aqueles discípulos, aqueles cristãos, começam a falar de Deus para aqueles homens. E com isso, o que acontece? Aqueles homens largam os seus deuses, os deuses que eles seguiam, e passam a seguir ao único Deus, através de Jesus Cristo. Eles passam a seguir o verdadeiro caminho, porque Jesus, ele falou, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, eu sou o único que leva a Deus. Se você quer ir para o caminho de Deus,
siga Jesus Cristo, pois ele é o único caminho, ele é o caminho verdadeiro. Então que vocês venham e façam como aqueles gregos fizeram. Eles desistiram daqueles falsos deuses que eles seguiam e foram seguir o verdadeiro Deus. Foi isso que aconteceu. Aqueles gregos, eles não conheciam a religião judaica, eles não conheciam nada sobre a religião judaica, mas passaram a conhecer sobre o cristianismo, que é aquilo que nós hoje estamos pregando, sobre a missão que Jesus veio aqui, deu início e nos deu nas nossas mãos para dar continuidade à obra que ele começou. Amém? O ponto 2. Contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estava. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, Atos 11:20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que elas não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isto não fazia sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionavam costume judaico, como a circuncisão que Estevão citou em seu discurso, Atos 7:51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estava dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Atos 14:15, 26 e Atos 26, 18-20. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Nós vamos ver aqui que aqueles cristãos, eles não ficavam para evangelizar, eles não ficavam contando a história do judaísmo, contando como foi, tudo como aconteceu. Primeiro eles vinham e falavam do Senhor Jesus. Claro que aqueles cristãos, algum tempo convertido, aqueles gregos que se converteram, algum momento eles devem ter escutado a história do que nós chamamos hoje do Antigo Testamento. Por quê? Porque não adiantava falar para eles que Jesus era o Messias, evangelizar eles falando que Jesus era o Messias, se eles não sabiam da promessa que Deus tinha para aquele povo. Porque a promessa ali foi feita para Abraão, dizendo que todos aqueles que o abençoasse, Deus iria abençoar. Aqueles que o amaldiçoasse, Deus iria amaldiçoar. Então, quando aqueles cristãos descem, começam a fazer o evangelismo, eles começam a falar de Jesus Cristo. Eles falam, Jesus é o único Deus. É o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Filho de Deus. Então ele é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é aquele que veio para trazer a salvação para aqueles que ainda não têm. Então eles enfatizavam logo que falando, Jesus é o caminho para o único Deus, para o Deus verdadeiro. Se quer chegar até o Pai, siga Jesus. Era isso que aqueles cristãos faziam. Mas quer dizer que eles não aprenderam sobre o Antigo? Não sei, mas em algum momento, de repente, alguém ensinou para ele. Como aquele povo que deu início ao evangelismo, eles eram judeus, em algum momento eles contaram a história. Porque é como nós hoje. Nós nunca fomos judeus. Nós somos cristãos. Mas alguém nos alcançou com Cristo. Hoje nós sabemos a história, as promessas que vêm para a nossa vida sobre o Messias, que é Jesus Cristo, porque nós lemos essas histórias. Lemos o Antigo Testamento. Porque quando eu quero aprender sobre Deus e sobre quem é Jesus, sobre o Messias que viria e hoje já veio, eu vou para o Antigo Testamento. Eu vou lendo Gênesis até chegar a Zacarias. E aí depois eu vou e complemento.
Porque o Antigo Testamento vai nos levar a Cristo, vai nos mostrar. Mas falar do Antigo Testamento em termos que ainda não estava formado, falar dos ritos, da história judaica para os gregos naquele exato momento, não valeria a pena. Por que não valeria a pena? Porque você iria contar algo para eles e enfatigar aqueles homens, fadigar aqueles homens, e não ia fazer a missão que Jesus mandou. Então, o que eles faziam? Eles falavam sobre Jesus, sua passagem aqui na terra, como ele nasceu, como Lucas mesmo menciona, como ele nasceu, onde ele nasceu, quem ele era, quem ele foi, a sua caminhada, o seu evangelismo, as suas curas, os seus milagres, a salvação que ele nos trouxe. Então, dessa forma, aquele povo fazia o evangelismo. E é dessa forma que nós fazemos. Nós evangelizamos falando que Cristo é o Filho de Deus e ele que veio aqui que tira o pecado do mundo. Ah, mas pastor, ainda tem muita gente pecando. Tá, mas ele está aqui para tirar o pecado de dentro de você. Ah, mas quem que não peca? Todo mundo peca. Claro, todo mundo vai pecar. Enquanto estivermos aqui nessa terra, todos nós iremos pecar. Só que nós temos um Deus, que é Jesus Cristo, que vai nos justificar perante do Pai e vai nos dar força para que a gente tente nunca mais pecar. Que a gente tente sair do pecado. É isso que o Espírito Santo está aqui na terra nos ajudando. Porque Jesus falou, eu estou indo, mas estou deixando um consolador, estou deixando um que vai te ajudar. Então, na nossa caminhada, nós vamos pecar? Vamos. Mas o Espírito Santo está nos ajudando, nos auxiliando. Não vá por aí cair pecado. Aí é errado. Então, é esse evangelismo que nós vamos fazer hoje. De hoje para frente. Falar do amor de Cristo para com nós. Que quando nós aceitamos Jesus Cristo como seu único Salvador, é Ele que vai nos levar até o Pai. Amém? E foi dessa forma que foi evangelizado lá para os gentios gregos, romanos, de todas as demais nações, e até hoje, porque Jesus falou, até os confins da terra. Então veio o evangelismo de lá até chegar a nós. Amém? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, aprendido mais um pouco. Amanhã estarei dando término a essa lição e que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos orar para terminar essa lição e que Deus venha nos abençoar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que a gente venha meditar nessa palavra, que a gente venha conseguir entender aquilo que o Senhor deseja que a gente fale para aqueles que estão próximos de nós. Nos ajuda, meu Pai, a resistir ao pecado, a fugir dele, como seu servo fazia. Que o Senhor nos auxilie e nos dê um ótimo dia nessa manhã, que a gente possa pregar o seu evangelho, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, sem medo, mas também com sabedoria. Que o Senhor tome a cada um, a nossa família, a nossa casa, e nos dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima aula. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e que vocês tenham um ótimo